que nós te oramos e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Cumprimento o povo de Deus na paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Bom é estarmos aqui mais uma vez para adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor que vive e reina para sempre. Essa noite ela é uma noite duplamente abençoada, duplamente com um significado muito maravilhoso para nós, porque é noite de Santa Ceia, é noite de nós lembrarmos, trazermos à memória o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para remir os nossos pecados. Essa é a boa nova, essa é a boa notícia, este é o Evangelho que nós vivemos. Este é o Evangelho que nos salvou. Porque o Evangelho ele não é motivo para nos envergonharmos, mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não é motivo para nos escondermos. O Evangelho não é motivo para temermos. O Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus inserido na pessoa bendita de Jesus Cristo, que através do ato na cruz, remiu-nos dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Estar aqui hoje para celebrar a Santa Ceia do Senhor, nos faz relembrar que nenhum de nós éramos, nem somos dignos de salvar a nós mesmos. Nós precisamos de um Salvador. E Ele veio, se manifestou, e morrendo na cruz do Calvário, nos abriu a porta do reino de Deus, dizendo: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A minha pergunta para você é: você já aceitou esse reino em sua vida? Você já aceitou esse sacrifício que foi feito na cruz do Calvário para salvar a sua vida? Você já reconhece esse ato como um ato único e suficiente para dar a você o direito de morar no céu para todo sempre? Talvez você diga para mim: pastor, mas eu não mereço. Mas os pecados que eu cometi não me dão o direito. E quem disse a você que para ir para o céu é por merecimento? Não é por merecermos que temos um céu preparado para nós. É pela graça de Deus pelas nossas vidas. Amém, meus queridos? Eu convido a igreja a abrirem suas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo de número 53. Nós vamos iniciar a leitura do capítulo 52, a partir do versículo 13, e vamos até o versículo de número 10. A Bíblia, inicialmente, ela não era dividida em capítulos e versículos. A Sociedade Bíblica do Brasil e outras sociedades bíblicas, para facilitar a leitura, para facilitar o estudo, dividiu a Bíblia em capítulos e versículos. Nesta divisão de capítulos e versículos, esse trecho da palavra de Deus fez com que aqueles que dividissem colocassem o capítulo 53 à frente do início. O capítulo 53 era para estar antes do versículo 13. Por isso nós vamos começar a ler o texto, porque não dá para entender, porque o texto já começa quem deu crédito à nossa pregação. Mas o início do texto está no versículo 13. Quando a epígrafe diz o seguinte: o sofrimento vicário do servo de Deus. Aqui inicia o capítulo. Mas quem dividiu a Bíblia em capítulos, colocou o capítulo lá na frente, o número lá na frente. Mas para nós que temos o Espírito da sabedoria de Deus, entendemos que o capítulo começa aqui no versículo 13. Amém? Então, capítulo 52, do 13, vamos entrar no capítulo 53, e faça de conta que não tem versículo aqui agora. Que a Bíblia não está dividida em versículos, vamos apenas ler o texto a partir do versículo de número 13, do capítulo 52. Quem achou, diga amém. Ficou claro o que eu falei, irmãos? Amém?
O capítulo 53, nós vamos iniciar do capítulo 52, verso 13, porque aqui se inicia o texto da palavra do Senhor que fala sobre o sofrimento vicário do servo de Deus. A palavra do Senhor diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como passaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o dos outros qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis ficarão à sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhando-nos, mas nenhuma beleza havia em que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os filhos dos homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito de Deus, e ferido e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico estava a sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Quem pode dizer amém? Amém. Pode sentar-se, meus queridos, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo ele nos conduza nessa noite, e que a palavra de Deus ela possa falar mais fortemente ao meu e ao teu coração. Queridos, noite de Santa Ceia, noite em que estamos aqui para cumprir a ordenança do Senhor. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Jesus Cristo, quando celebrava a última ceia, ele reúne seus discípulos e diz: vocês devem fazer isso todas as vezes que vocês comerem, todas as vezes que vocês beberem. Relembrem este momento, relembre este momento em que nós vamos viver. Jesus não estava se referindo somente à ceia, ele estava se referindo aos momentos que iriam também suceder aquele momento da ceia, que era o momento em que ele seria preso como um malfeitor, como um ladrão,
e seria levado a ser julgado sem ter cometido crime algum, sem ter cometido falha nenhuma. Ele foi esmurrado, ele foi esbofeteado, ele foi apontado como roceiro, como aquele em que causa tribulações na sociedade. Mas a única coisa que Jesus ele fazia era anunciar o Evangelho, era pregar a salvação. Porque todos nós, como falei aqui no início, nenhum de nós temos o poder de salvar a nós mesmos. Quando nós não temos o poder de nos salvar, necessitamos de um Salvador. E o nosso Salvador veio, e o nome dele é Jesus de Nazaré. E morrendo na cruz do Calvário, nos deu o direito de sermos salvos, mesmo sem merecermos. Quando Jesus ele diz, fazei isso em memória de mim, tragam a lembrança, tragam a recordação, este momento, ele estava dizendo que nunca devemos nos esquecer de todo o sofrimento que ele carregou sobre si, de toda a dor que ele carregou sobre si, de toda a humilhação que ele carregou sobre si. Meus queridos irmãos, todos nós que estamos aqui, nós até conversando uns com os outros dizemos, eu sofro pelo Evangelho. Eu sofro pelo Evangelho. Às vezes perguntando, principalmente aos novos na fé, a gente pergunta, você é capaz de dar a sua vida pelo Evangelho? E naquele primeiro amor ele diz, eu sou capaz de dar a minha própria vida pelo Evangelho. Mas nós vamos passando o tempo no Evangelho, chegamos um momento, não sei o que confunde a nossa mente, e nós perdemos o verdadeiro sentido do Evangelho. E quando alguém nos oprime, quando alguém nos machuca, quando alguém nos afronta, a gente recorre a Deus e diz, Senhor, por que o Senhor permite que eu seja afrontado? Por que o Senhor permite que alguém me aponte? Por que o Senhor permite que eu seja envergonhado? Eu já vi crente dizer, eu não aceito, Senhor, esta situação. E olha que o que essa irmã estava passando era uma prova que, se comparar à prova de Jó, não era nada que ela estava passando. O apóstolo Paulo um dia falou, irmãos, vocês têm provas? E os irmãos, sim, então fiquem alegres com as provas que vocês têm. Regozijem-se com as tribulações. Mas antes, lembrem-se que, como vocês, existem milhares de pessoas que passam por situações piores do que a que vocês estão passando agora. Às vezes nós chegamos diante do Senhor quando estamos passando por um momento de tribulação e nos ousamos a dizer, Senhor, eu não aceito esta situação. Já pensou se Jesus, no momento da crucificação, dissesse para o Pai, Pai, eu não aceito essa humilhação. Eu não aceito que alguém bata em meu rosto. Eu não aceito que alguém cuspa em mim. Eu não vou aceitar essa afronta que estão lançando contra mim. E ele desistisse de tudo e fosse embora. E não morresse na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. O que seria de nós se Cristo Jesus decidisse parar naquele momento? E não continuar sofrendo como ele sofreu. Mas Cristo não desistiu. Cristo não abandonou a sua cruz. Cristo não abandonou a sua missão. Antes, ele aceitou o castigo. E foi revelado a Cristo o que ele iria passar. Ele sabia o que ele iria sentir. Cada dor que ele iria passar, ele já sabia. Quando ele sai da ceia, quando ele sai da mesa, e ele vai até o Getsemane, ele leva seus discípulos, e ele deixa 9 discípulos em um local, e leva 3 discípulos com ele a um lugar mais à frente, e diz aos discípulos, vocês 3 fiquem aqui, e eu vou me alongar um pouco mais, uns 50 metros mais ou menos, e quero orar sós com meu Pai. Jesus anda mais ou menos uns 50 metros,
e ele começa a orar. E a oração de Jesus é: Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice sem que eu beba. Ele sabia que os cravos iriam atravessar as suas mãos. Ele sabia que os cravos iriam atravessar os seus pés. Ele sabia que a lança iria atravessar seu lado. Ele sabia, porque os salmos diziam que as suas costas seriam toda retalhada ao ponto de ver os seus ossos. Ele sabia cada dor que ele iria sentir. E o que mais ele sabia era que não era pela culpa dele, não era pelo seu pecado, era pelo pecado dos outros que ele iria sofrer. Era pelo pecado de homens e mulheres que não mereciam um ato daquele. E ele vai ao Pai e diz: Senhor, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. A Bíblia diz que ele voltou e os discípulos estavam dormindo. E quando eu li essa palavra, irmão, eu fiquei muito zangado com os discípulos. Eu fiquei muito zangado com os discípulos, porque eu disse: não é possível, Jesus orou 1 hora só, irmão, 1 hora. Ele foi à frente, orou 1 hora. E quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. E eu critiquei demais os discípulos. Eu critiquei dizendo: será possível? E o que mais me deixa assustado e pasmado é que ali nós estamos tratando de pescadores. Homens que eram acostumados a varar a madrugada pescando. O que levou aqueles homens a dormirem? O evangelista Marcos vai dizer que eles estavam a 50 metros de Cristo e eles escutavam o gemido, porque Jesus ele não orava, ele gemia. Ele gemia, a sua oração não era assim: ó Pai, a sua oração era: ó Pai. Eu não quero sentir esta dor que eu vou sentir amanhã. E Marcos diz que os discípulos sentiram uma tristeza tão profunda que adormeceram. Eles não adormeceram de cansaço. Eles não adormeceram de relaxamento, porque eram relaxados. Eles adormeceram de tristeza, porque estavam vendo o seu mestre em uma angústia tão grande. A Bíblia diz que a angústia de Cristo foi tão profunda que ao invés dele suar gotas de suor, ele suou gotas grandes de sangue. Ele teve uma hemorragia, onde os seus poros não saíam suor, mas o seu sangue, porque as suas artérias, as suas veias estavam se dilacerando por dentro dele. Ele estava passando por um estresse tão profundo que começou a suar grandes gotas de sangue. E ele disse ao Pai: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu venha beber. Mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele levanta, e olha que antes da ceia, ele participou da ceia, ele comeu, ele partiu o pão, deu aos seus discípulos, disse: esse é meu corpo, o meu corpo que será partido por vós, esse é meu sangue que será vertido em favor de vocês. E a Bíblia diz que depois que ele termina de cear, ele canta um louvor, ele louva a Deus. O livro de Apocalipse, no capítulo 19, diz que quando a igreja chegar no céu, quem está me ouvindo, diga amém. Cadê a igreja que vai para o céu? Diga amém. Diga: eu vou para o céu. Olha para o irmão que está do lado direito, você vai para o céu. Olha para o irmão que está do lado da esquerda, diz: você vai para o céu também.
Diga para ele, então, eu tenho uma notícia para você hoje aqui nesse lugar. A Bíblia diz que quando a igreja chegar no céu, a Bíblia diz que 2 louvores vão ser cantados lá na glória. Olha para mim aqui. 2 louvores vão ser cantados. Apocalipse capítulo 17, capítulo 19 fala isso. 18 e 19. A igreja, quando chegar no céu, serão cantados 2 louvores. Um dos louvores eu sei qual é. Está lá no livro de Êxodo, no capítulo 45. Quando Moisés atravessa o mar vermelho, que ele chega do outro lado, que ele olha para trás, e o exército de Faraó vem em sua direção. A Bíblia diz que o vento que abriu o mar vermelho para o povo passar, esse vento saiu e o mar fechou e afogou todo o exército de Faraó. Quando o exército desceu, Miriam pegou o pandeiro, as irmãs pegaram os tamborins e começaram a cantar. E a Bíblia diz que Moisés compôs um hino. E ele começou a dizer: porque o Senhor é o meu Deus, Ele é poderoso e é varão de guerra. Apocalipse, capítulo de número 17, 18 e 19 diz que quando a igreja chegar no céu, 2 hinos vão ser cantados. Um é o de Moisés e o outro é o hino do Cordeiro. Agora eu só vi Jesus cantar uma vez, que foi na ceia, e nós nem sabemos qual foi o louvor que ele cantou. O de Moisés nós já sabemos uma música, já dá até para a gente ensaiar daqui da terra. Pois o Senhor é a minha força. Olha aí, tá vendo? Ele me foi por salvação, quem és como tu. Mas não é com essa timidez que a gente vai cantar lá não, né? A gente vai cantar com mais ousadia, com mais alegria, né? Pois é esse louvor. A Bíblia diz que será cantado o hino de Moisés. A gente não sabe se é essa melodia, a gente não sabe se é esse ritmo, a gente não sabe se é assim, mas será esse louvor. A letra é essa. Pois o Senhor é a minha força, pois Ele me foi por salvação. E o outro louvor é o louvor do Cordeiro. E que louvor é? Qual é o louvor do Cordeiro? Eu só vi Jesus cantar uma vez, que foi na ceia. Ele ceia, canta um hino e vai para o Getsêmani. A gente não sabe qual foi o louvor que ele cantou. Mas a Bíblia diz que quando a igreja chega lá, os anjos, o coral já vai estar preparado. Nós já sabemos esse daqui, e eu acredito que o do Cordeiro, quem vai puxar o louvor é ele. É ele que vai cantar, é ele quem vai louvar, é ele. Jesus, sim, Jesus também canta, e ele irá cantar naquele momento, pois o Apocalipse diz isso. Ele canta um louvor, ele parte o pão, ele dá o cálice aos discípulos, e depois ele canta um hino, e ele vai para o Getsêmani chorar, derramar sangue de sofrimento, e dali ele parte para a cruz, e da cruz ele vai para o sepulcro, e do sepulcro ele ressuscita ao terceiro dia, e do sepulcro ele vai para o trono, de onde ele virá outra vez para buscar a sua igreja. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que a Bíblia que nós lemos, o trecho que nós lemos do profeta Isaías, ele vai dizer no versículo de número 10, todavia ao Senhor agradou Moê-lo. Alguém um dia perguntou dizendo assim, quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Alguém pode dizer assim, quem matou Jesus foram os romanos. Alguém pode dizer, não, quem matou Jesus foram os judeus. Quem matou Jesus foram os religiosos. Quem matou Jesus foram os pecadores, os críticos, os saduceus, os fariseus, os herodianos. Quem matou Jesus foi o abandono dos seus discípulos. Quem matou Jesus? O que matou Jesus, na verdade? Quando nós lemos o versículo de número 10, do capítulo 53 de Isaías,
nós entendemos que quem matou Jesus foi o próprio Pai. O próprio Pai o matou. Aqui está dizendo que, todavia, versículo 10, agradou ao Senhor moê-lo e feri-lo, quando der ele a sua alma por oferta aos pecados. O próprio Pai, por quê, pastor? Porque Deus, na sua infinita graça e sua infinita misericórdia, olha aqui para mim, por favor. Antes de criar o planeta, antes de Deus criar o mundo, antes de Deus criar o ser humano, criar tudo que existe, Deus decidiu amar a sua criação, antes dela existir, antes dele criar. Ele decidiu amar a sua criatura, a sua criação. E esse amor de Deus, Deus está dizendo, eu vou criar algo que vou amar com toda a minha força. E quando Deus cria o ser humano, quando Deus cria todas as coisas, Deus, Ele não criou para depois amar. Olhe para mim aqui, por favor, entenda. Deus não criou para depois amar. Deus amou e depois criou. Porque um dia alguém me perguntou, Deus já sabia que o homem ia pecar? Sabia. Deus já sabia que Adão não ia passar no teste? Sabia. E alguém me disse, e por que Deus permitiu? Porque Deus amou antes de criar Adão. Antes de Deus criar Adão, Deus sabia que Adão ia pecar, mas mesmo assim Deus amou de uma forma tão profunda que dizendo, eu sei que você vai errar, eu sei que você não vai suportar, eu sei que você não vai aguentar, mas mesmo assim eu vou te amar e vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para não te perder. Deus não criou. Tem gente que imagina que Deus criou, depois, olha que coisa linda, vou amar. Não. Deus amou antes de criar. Antes de você existir, Ele já te amava. Ele não esperou você existir para depois te amar, não. A Bíblia diz, no livro do profeta Jeremias, o Senhor dizendo para o próprio Jeremias, dizendo assim, por que você teme desse jeito? Antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu te amei, eu te conheci e eu te chamei pelo seu nome, você é meu, diz o Senhor. Deus não espera nascer para amar, Deus ama antes de nascer. Antes de nascer. Eu tenho hidrocefalia, irmãos, eu tenho um aparelho implantado na minha cabeça. Esse aparelho é um dreno que capta a água do cérebro e essa água é jogada dentro de uma bombinha bem pequena, ela está aqui, estou tocando nela agora, e essa bombinha joga água para o organismo, porque a água do meu cérebro, ela não sai mais pelo lugar normal, e que todo ser humano, um certo dia sentiu uma forte dor de cabeça, e essa dor de cabeça do dia que começou não parou mais. Não tinha remédio que parasse essa dor de cabeça. Fiz todo tipo de exame, nada constatava, até que uma ressonância detectou que a passagem do líquido do meu cérebro bloqueou, parou. E a minha cabeça estava acumulando água e já estava como uma bexiga. Eu estava tendo crise. Eu já estava tendo crises. O médico me chamou no dia em que passou para mim o diagnóstico e disse assim, você teve quantas crises? Eu disse, já umas 3. Ele disse, se você tiver mais uma, você vai a óbito, não suporta. A sua cirurgia é de extrema urgência. Não posso fazer a sua cirurgia agora e tomara que você aguente até amanhã, 7 horas da manhã, quando vou abrir sua cabeça, retirar toda a água que está acumulada, porque quando uma criancinha nasce com hidrocefalia, os ossinhos da cabeça dela são molinhos, então a tendência é a cabeça da criança crescer e ela fica com a cabecinha um pouquinho grande, porque os ossinhos dela são mole, mas você já é um adulto,
Não sabemos te explicar o que causou isso em você, porque você é adulto, então sua cabeça não cresce, então está criando uma pressão no seu cérebro. Se você tiver mais uma crise dessa, de hoje até amanhã, 7 horas, não vai dar tempo de salvar você e você irá morrer. E eu sentado fiquei, e ele: daqui você não sai, vai ficar tomando soro até amanhã, 7 horas. Amanhã, 7 horas, abro sua cabeça, retiro toda a água e vou criar um acesso, um dreno, para que esse dreno, esse aparelho, pegue a água da sua cabeça e jogue para o seu abdômen, e assim você ganhe dias de vida sobre a terra. E eu disse amém, e ali fiquei. Quando o médico resolveu, fez tudo, fez a cirurgia, essa foi a primeira, já passei por 4. A primeira foi quando constatou, depois o aparelho entupiu, fui bater no hospital desacordado, eles abrem novamente, trocam o aparelho e eu volto para casa. 2 anos depois ele entope de novo, eu caio desacordado novamente, vou para o hospital desacordado, eles abrem a cabeça de novo, tiram o aparelho. Isso já foram 4 vezes aconteceram isso. E todas as vezes o médico, ele faz minha esposa assinar um papel dizendo: ele pode não acordar mais, ele pode morrer na cirurgia, ele pode não enxergar mais, ele pode não falar mais, ele pode ficar vegetando depois dessa cirurgia. São 2 papéis que minha esposa assina. O primeiro é pela anestesia e a segunda é pela cirurgia. Porque eles vão abrir o cérebro, vão abrir a cabeça, vão ter acesso ao cérebro, e nenhum desses movimentos eu posso sair dessa cirurgia sem enxergar nada, sem falar, ou então não acordar mais, ficar dormindo até o dia que Jesus me levar. Quando a última vez que passei pela cirurgia, já estava aqui na Batista Shalom, os irmãos oraram pela minha vida, o médico abriu a minha cabeça, trocou o aparelho e me jogou para a sala novamente. Isso foi no hospital do subúrbio. Quando eu cheguei lá, eu não enxergava, não comia, minha esposa colocava o pão na minha boca, eu não mastigava, e ela disse: doutor, tem alguma coisa errada? Ele não está acordando, ele não está enxergando, ele não enxerga nada. E o médico foi ali, olhou e disse: tem alguma coisa errada. A médica que fez a cirurgia trocou só uma mangueira. Volta para a sala de cirurgia novamente, vamos abrir de novo, arrancar tudo e aí vamos trocar tudo. Leva, eu cego. Levou novamente para a sala de cirurgia. Chegou lá, abriu, arrancou tudo, colocou novo. Quando me botou para a sala, que eu acordei, olhei para minha esposa, já enxerguei ela. Coisa mais linda do mundo, eu enxerguei a flor mais bela. Olhei para ela, disse: I love you. Olhei para o travesseiro e vi uma formiga andando. Não sei como aquela formiga sobreviveu no hospital, porque inseto nenhum sobrevive no hospital, você não sabe. Usar aqueles produtos que eles usam não é para sobreviver inseto nenhum dentro do hospital. A formiga andando em cima da flor. Disse: uma formiga, minha esposa, não pode, não tem como, tem aqui um andando aqui. Ela disse: então você já está curado. Ontem não enxergava, hoje está enxergando uma formiga. Aí mandou para os irmãos: irmãos, graças a Deus, vocês que oraram pelo pastor Wilson, já está curado, e até formiga já está achando dentro do hospital. Saí de lá, irmãos. Quando eu estava conversando com minha mãe chorando, dizendo: meu filho, o médico já explicou o que foi que causou isso em você. Eu perguntei, e o médico disse que não sabe dizer. Ele disse: não sei dizer, não sei explicar para você o que aconteceu. Aí minha mãe disse assim: eu desconfio, meu filho, porque quando você era pequenininho, você teve uma dor de cabeça, que você não conseguia nem ficar em pé. A gente te levantava, trocava tuas roupas, você não tinha força nas pernas, e essa dor de cabeça foi tremenda, que a gente pensou que você iria morrer. Mas de repente a dor de cabeça cessou e você ficou bom. Eu acredito que isso já vem desde lá. Desde aquele período, o médico disse assim: olha, isso não existe do nada. Não aparece do nada. Ninguém tem hidrocefalia do nada. Ou é uma pancada, um coágulo na cabeça que gera isso, ou é de nascença. Minha mãe disse assim: meu filho, você já nasceu com isso.
A única coisa que Deus fez foi te sustentar na mão até o dia em que Ele decidiu que você fosse para um hospital para ser curado lá. Antes que você nascesse, Deus já sabia que você teria esse problema de saúde. Deus te sustentou desde lá até aqui. E quando te colocou dentro de um hospital, não foi para te oprimir dentro de um hospital, foi para que lá dentro você fosse um sinal de que Ele é um Deus poderoso e que tem poder para curar. Deus, Ele te conhece antes mesmo de você nascer, e Ele decide te amar com toda a força. Deixa eu finalizar essa mensagem dizendo uma coisa para você. Por que agradou a Deus moer seu próprio filho? Por que agradou ao Pai moer o próprio filho? De uma forma tão terrível. Não foi Deus que chicoteou Jesus Cristo nas costas. Não foi Deus que deu um soco no rosto de Jesus de mão fechada. Não foi o Pai que empurrou um cravo nas mãos de Jesus. Mas agradou ao Pai ver o Filho passar por tudo isso. E eu lhe pergunto, por quê? Qual a explicação? Se o Salmo de número 18 diz que quando o Pai viu o Filho ser crucificado, Ele montou nas asas do querubim, se ausentou para distante e foi para as partes mais ocultas da existência do universo, e não para não ver o seu filho ser crucificado. Como a gente entende esse verso que diz o seguinte: agradou ao Pai moê-la? Entenda, Deus criou o ser humano para ser perfeito, para não pecar. Repita comigo: Deus criou o ser humano para ser perfeito e para não pecar. Por isso que Deus não se agrada do pecado. Deus não convive com o pecado. Deus não comunga com o pecado. Deus não passa a mão na cabeça do pecado, do pecador por causa do pecado. Alguém um dia falou para mim assim: pastor, Deus, Ele aborrece o pecado, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Sim, mas quem é que vai para o inferno? É o pecado ou é o pecador? Quem vai para o inferno não é o pecado, quem vai para o inferno é o pecador. Quando a Bíblia diz que Deus ama o pecador, Deus ama para salvá-lo. Quando a Bíblia diz que Deus ama o pecador para dar o seu próprio filho para salvar o pecador. Mas se o pecador decidir permanecer no seu pecado, Deus o lançará no inferno para todo sempre. Para todo sempre. Porque a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de uma maneira tão inexplicável que deu o seu Filho único, para que todo aquele, presta atenção, porque esta parte não pode ser esquecida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos ser inteligentes, vamos ler com inteligência. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. E quem não crê nele vai perecer. É uma questão de lógica. Para que todo aquele que nele crê, não é só dizer eu creio, é em atos, em gestos, em vida. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Pastor, e quem não crê vai perecer. E eu vou finalizar dizendo assim, irmãos: o homem foi feito perfeito, o homem pecou, então Deus agora tem que destruir o homem. Deus tem que destruir o homem juntamente com o seu pecado. Só que Deus amou o mundo o homem de uma forma tão tremenda que pegou o seu filho e disse assim: você pode se tornar homem, eu dou você vai lá, se torna um homem igual a eles, pega todo o pecado deles e leva sobre você,
e leva para aquela cruz. Eu preciso destruir o que vai destruir eles. Eu preciso destruir o que vai destruir aquela alma. Quando Jesus desce, que Jesus vai para a cruz, Jesus pega todo o pecado de toda a humanidade. Olha aqui para mim, por favor. Ele pegou o pecado de todos que já tinham morrido antes dele. Ele pegou o pecado de todos os que estavam vivos quando ele estava aqui. E ele pegou o pecado de todos que ainda iriam nascer, iriam pecar. Ele não pegou só o pecado dos que estavam vivos, nem só o nosso. Ele pegou o pecado de toda a existência da humanidade e carregou sobre si. Então imagine que Deus é santo. Era para Deus ter olhado para Adão no momento do pecado. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Era para quando Adão cometeu o pecado, era para Deus ter pegado um míssil chamado míssil de justiça, porque Deus é justo, Deus é santo, e como Deus é santo, Ele tem que destruir o que é imundo e o que é pecado. Era para Deus ter olhado para Adão lá na terra, ter preparado um míssil, que é sua justiça, e ter lançado sobre Adão e ter destruído Adão com o seu pecado. Aí acabava tudo, irmão. Era fácil, era só Deus pegar a sua justiça, esmagava Adão, esmagava Eva, esmagava todo mundo, acabava com o pecado, jogava Satanás no lago de fogo, acabava com tudo, mas não ia existir humanidade. Porque Adão ia morrer, ia se acabar, não ia existir mais nada. Deus ia continuar sendo Deus, Deus ia continuar sendo Pai, Filho e Espírito Santo, único, soberano, eterno. Ele continuaria sendo Deus, não sentiria falta de nada. Porque Deus se completa. Ele não precisa do ser humano para completá-lo. Ele não é mais Deus se eu existir, e nem menos se eu deixar de existir. Ele é Deus. Eu glorifique ou não, Ele é Deus. Eu o adore ou não, Ele é Deus. Eu reconheça ou não, Ele é Deus. Seria tão fácil para Deus destruir tudo, acabar com tudo. Mas Deus decide dar uma chance e dizer, não vou destruir. Vou salvar o que eu amei, o que eu amo. Vou salvar. E o seu filho é dado, e então o seu filho desce e vai para a cruz. E quando... Por isso que a Bíblia diz, olha aqui para mim, por favor. Por isso que a Bíblia diz, o primeiro Adão veio, e por ele entrou o pecado. Mas Deus mandou o segundo Adão. E quando o segundo Adão desceu, ele destruiu o pecado e trouxe a salvação para a terra. Porque por um homem entrou o pecado, e com o pecado a morte, mas também por causa de um homem entrou também o perdão do pecado e a vida eterna. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Olhe para esse irmão que está do seu lado dele e diga, Jesus morreu na cruz por você. Jesus morreu na cruz por você. Talvez você diga assim, pastor, eu sei, eu já aceitei Jesus, eu não preciso nem mais. Não, irmãos. A cada dia nós temos que nos lembrar de que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pela nossa vida. Quando Deus olhou para a terra, que viu na cruz Jesus Cristo cravado ali, e todos os nossos pecados, quem está me ouvindo, diga amém. Todos os nossos pecados estavam sobre ele. O Pai olhou para ele e disse, irei destruir, irei feri-lo. E é nesse momento que a justiça de Deus, ela desce e esmaga Jesus naquela cruz. Mas quando a justiça de Deus desce e esmaga Jesus naquela cruz, Ele também está destruindo o pecado que iria me levar ao inferno, o pecado que iria levar a humanidade ao inferno. Sendo assim, Jesus levou sobre si toda a pena e todo o peso da justiça de Deus sobre si, para me dar a mim e a você o direito de nós sermos salvos, mesmo sem nós merecermos.
o direito de sermos salvos mesmo sem merecermos. Isso a Bíblia chama de graça e misericórdia. Hoje é uma noite de Santa Ceia e nós estamos aqui para relembrar que este momento em que Cristo passou na cruz do Calvário não foi porque Ele merecia, não, foi porque eu e você merecíamos, mas Ele tomou o nosso lugar. Ele tomou a minha e Ele tomou a sua vida naquela cruz. Eu quero que você coloque a mão em seu coração agora. Nós vamos cear com o Senhor. Cear com o Senhor. Coloque a mão em seu coração nesse momento e diga: Senhor Jesus, eu reconheço que não mereço, mas reconheço que preciso. Reconheço que sem esse amor não poderia existir, meu Pai. Reconheço que se o Senhor não fizesse isso pela minha vida, o que seria de mim? Reconheço que se o Senhor não aceita ir ao meu lugar naquela cruz, o que seria de mim? O que seriam de nós se o Senhor não aceitasse toda aquela ofensa, toda aquela humilhação? O que seria de nós? Coloque a mão em seu coração nesse momento em nome de Jesus e reconheça que Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar a sua vida, para estar no seu lugar. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos santos. Pastor, eu sou crente, eu sou santo. Não é não, irmão. Você é crente, mas nós estamos nos santificando a cada dia. Pastor, eu estou indo para o céu porque eu estou na igreja. Não, você está indo para o céu. Você está indo para o céu porque um dia Jesus, Ele aceitou, irmão, olha aqui para mim, por favor. Você sabe o que é o inferno? O inferno é um lugar real. E tem fogo lá, sim. Mas você sabe qual é o pior fogo que tem no inferno? A ausência de Deus. A ausência de Deus. Esse é o maior inferno. Essa é a maior condenação que existe. Jesus, Ele viveu um momento de inferno, quando Ele procurou seu Pai, quando Ele era todo pecado, quando o meu pecado, a minha iniquidade estava sobre Ele procurou o Pai e Ele não viu o Pai. E Ele se sentiu abandonado pelo Pai. Isso é a pior condenação que uma alma pode receber. Estar ausente de Deus. Jesus, quando Ele olhou para cima, Jesus acostumava a orar e dizer: Pai, eu te peço, cura! E o Pai curava. Pai, eu te peço, ressuscita! E o Pai ressuscitava. Pai, eu te peço, abre os olhos! E o Pai abria. Mas na cruz, Jesus olhou para cima e disse: Pai! E não achou o Pai. E Ele bramou dizendo: Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? A maior dor de Jesus na cruz não foi os cravos, não foram as chicotadas, foi não ver o Pai quando Ele procurou, foi não ver o Pai quando Ele bradou, quando Ele gritou. Essa é a maior condenação. Essa é a maior condenação. Então Ele passou isso para que você nunca venha passar por isso. Olhe para o seu irmão, eu vou passar o microfone para o pastor Edivaldo. Olhe para o seu irmão e diga: você nunca vai passar por isso. Você nunca vai ser abandonado por Jesus. Nunca vai ser abandonado por Deus, porque Jesus já viveu essa separação para que você jamais vivesse separado de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Nesse momento nós vamos estar orando pelos elementos da Santa Ceia. Eu gostaria